É nação cruzeirense, né? Pessoal, o Cruzeiro teve um jogo treino com o Botafogo aí. Empatou 3-3, né? Jogo fora de casa, né? A gente pode dizer que é um jogo, né? Fui lá no campo sintético do Botafogo. Mas antes, pessoal, peço aí quem for novo, se inscreva no canal, né? Deixa seu like, compartilha o vídeo, né? Vamos estar sempre trazendo as principais notícias do Cruzeiro para você. Então, se inscreva aí no canal Raposa News, né? Pois a preparação tá a todo vapor. Preparação para a estreia do Campeonato Brasileiro, sem sombra de dúvida. A expectativa do torcedor cruzeirense é uma das melhores possíveis, né? Claro, no Campeonato Mineiro, a gente sabe, devido várias trocas de treinadores, atrapalhou a equipe, o planejamento. A equipe, na verdade, tinha jogadores, mas não tinha um time definido, né? Agora não, pelo que a gente está entendendo, Leonardo Jardim está conhecendo os jogadores e a tendência é evoluir bastante no Campeonato Brasileiro. Pelo menos é a expectativa do torcedor, né? E para esse jogo 3-3, jogo lá, jogo cá, bastante oportunidade. Vale ressaltar, a mídia, né, de todo o Brasil coloca sempre o Botafogo como uma das principais equipes do futebol brasileiro, né? Então, não tem desculpa, né? Não tem desculpa, foi um grande jogo, né? Ontem teve o Atlético Mineiro perdeu para o América Mineiro, mesmo assim conquistou o título, né? Mas é como eu digo, o Campeonato Mineiro para mim não serve de parâmetro. Parâmetro é agora, a partir do final do mês aí, quando começar as principais competições, né? Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, aí sim nós vamos ver a que ponto o Leonardo Jardim já está deixando essa equipe do Cruzeiro, né? Tem jogadores qualificados? Sem sombra de dúvida, pessoal. Acho que o elenco do Cruzeiro é um dos mais qualificados. O elenco do Cruzeiro é um que a gente possa olhar para o time e dizer assim, esse time vai longe, né? Sem sombra de dúvida, é um elenco que tem tudo para dar alegria à torcida do Cruzeiro, né? E a expectativa do torcedor cruzeirense é a melhor possível, né? É porque montou um elenco para ser campeão. Não de Campeonato Mineiro, mas de uma competição nacional de grande porte, né? Sei que tem muito time aí que comemora, né? Comemora Campeonato Mineiro. O Cruzeiro, eu não vejo assim. O Cruzeiro é gigante, o Cruzeiro é maior. Tem que pensar gigante, tem que pensar em outras competições. Então, com o elenco que o Cruzeiro tem, né? Pra você ter noção, é Gabigol, é Dudu, é Vantos, é Cássio, é muitos jogadores qualificados, né? Então, sem sombra de dúvida, faltava o quê? Um treinador, né? Um treinador para ajustar e colocar em campo aquilo que esses jogadores extrair em campo, isso que esses jogadores têm de melhor, né? Então, vamos esperar, vamos aguardar aí o início da temporada para a gente ver e tá aqui nível, né? Vamos acompanhar o cortejo, já quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? Os donos da bola, né? TV Band Minas, o link vai estar aqui na descrição. Vamos ver o que é que eles falam aí. Final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá. Você não gosta que eu falo com muito aberto. Você acha que é normal daqui a pouco ele sacar, por exemplo, o Matheus Pereira do time, Valor? Ele já não contou com o Matheus Pereira, HG, no segundo jogo do América. Cara, eu acho que é normal o Jardim fazer a equipe em busca daquilo que ele já deixou bem claro nas entrevistas. Ele quer um Cruzeiro equilibrado para se defender e para atacar. Se para isso alguns jogadores não conseguirem se adaptar ao esquema, com o Leonardo Jardim, o que é preciso se entender é o seguinte: fulano tem que ser titular. Não, fulano não tem que ser titular. Vai ser titular nessa equipe do Cruzeiro quem conseguir atender melhor os desejos de uma equipe. O talento individual não resolveu nada no Cruzeiro antes da chegada do Leonardo Jardim. Ponto, pelo contrário. Se tivesse resolvido, o elenco está aí na mão do Diniz, a parte, os 7 jogadores desde o ano passado e os 11 desde o começo desse ano. E o Diniz foi mandado embora em janeiro de 2027, em 2025, perdão, 27 de janeiro. Então o talento individual é importante, ele já disse isso, vai procurar montar a equipe, respeitando as características, olhando para aquilo que ele tem. Mas ele não vai desequilibrar o Cruzeiro. A gente está vendo, o Cruzeiro está longe de estar pronto.
Tem gente que acha que futebol bastam 3 semanas, 4 semanas. Ah, não, esse time vai chegar pronto contra o Mirassol. Não vai. Vai chegar em um estágio, melhor do que aquele que ele pegou contra o Democrata e os 2 jogos do América, sim. Mas o Cruzeiro rasgou o campeonato estadual que muitos times usaram para iniciarem a preparação e terem alguma preparação já no início. O Cruzeiro está começando do zero. Então, quem acha que o Cruzeiro está pronto já, vai chegar pronto contra o Mirassol, não vai. E aí a gente vai poder ver, amanhã tem um jogo treino contra o Pouso Alegre, na Toca da Raposa 2, e no sábado, num jogo que vai ser amistoso também, mas vai ser um caráter de transmissão, vai ter imprensa, vai ter torcida, aí sim será um Cruzeiro mais próximo, na minha opinião, do Cruzeiro da estreia no outro final de semana contra o Mirassol. Então você está dizendo que pode ser normal a saída do Matheus Pereira do time? Ô Everton, você consegue falar que ele está hoje? Não é possível a gente falar isso. Você tem que questionar a respeito de um titular absoluto. O Matheus Pereira não é mais um titular absoluto. Ele perdeu ele perdeu esse posto mesmo com o Leonardo Jardim nos 3 jogos oficiais que ele fez. Não. O segundo jogo ele não joga por causa da questão da negociação. E é uma opção de quem deixar ele fora. Ele não treinou. A opção é minha? A opção é dele de não treinar. Do Matheus. Não. Ele disse o tempo inteiro pro Cruzeiro que sairia. Thiago, a opção foi dele. Thiago, não treinou durante a semana. Gente, eu não tô maluco, né? A não ser que eu esteja falando em um idioma que nenhum de vocês esteja entendendo. Vou fazer de novo, tá? Vou fazer só mais uma vez. De quem foi a opção de não levar o Matheus Pereira para o segundo jogo da final contra... Mas tem um contexto, você só tira o contexto. Você não consegue responder uma pergunta. Você não conseguiu responder a pergunta, você não mas é porque o Matheus Pereira sair. Mas é porque eu não entendo de futebol. Você já falou aqui, é porque eu não entendo de futebol. Eu sou Joana Dark. Sem mimimi, sem frescuragem. Eu não entendo de futebol. Vamos falar assim. Eu não entendo de futebol. Não, sem frescuragem, não vem com essa. O ponto é o seguinte, o Matheus não treinou porque ele tinha uma negociação. Você não foi capaz de responder a pergunta. Você também não foi capaz de responder a pergunta que foi feita pra você. Eu já tenho uma resposta, eu não entendo de futebol. É muito simples. O Matheus simplesmente não esteve no jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro por causa da negociação. Porque senão ele estaria. Tanto é que no único jogo que ele esteve à disposição, ele foi titular. Você segue sem responder, parabéns. A opção foi dele, Matheus. Quem queria sair do Cruzeiro, Valu? Não. Era eu? Era o Matheus? Era o Jardim? Querido, o assunto não é esse. Fica à vontade. Cara, tem um contexto. Está desconsiderando um contexto que existia na situação. Chama de querido, irmão. Não, mas está desconsiderando um contexto básico e óbvio. Não, o Jardim vetou o Matheus. É isso que você quer dizer? Porque não foi. O Matheus não jogou porque ele tinha uma negociação em curso para ir pro Zenit. Ele vai ser titular ou não? Para mim, ele tem que ser titular. Tecnicamente, ele é acima da média. Mas ele responde dentro de uma possibilidade de um time mais físico? Ele responde? Não, para mim não. O time pode ter mas tecnicamente Matheus Pereira e Gabigol? Pode. Por que pode. Pode? Pode. O time não pode ter bons jogadores? 3 bons jogadores? Tem limite de bom jogador? Que eu saiba, tem limite de estrangeiro. E já estão querendo mudar de novo. Mas limite de bom jogador você não tem. Você não fica com 3 com dificuldade para marcar? Não, você começa a exigir mais desses caras na marcação, ué. E já tem exigido. O Dudu tem sido mais exigido. O Dudu desde que chegou, então, nunca... Exato. O próprio Matheus, no jogo contra o América na ida, ele voltou para marcar o tempo inteiro, jogando aberto na ponta direita. Agora, você está questionando se tira ele. Mas e quem jogaria no lugar dele? Tá jogando o Caio Jorge. Não, mas tem o mesmo estofo de habilidade, joga até técnica. diferente. Joga totalmente diferente. Muda totalmente. Muda totalmente. Agora, chama atenção, é claro que são... Corinthians ontem jogou seu principal jogador do meio campo e foi bem. São jogos treinos, né? Jogos treinos, né? Jogos treinos. Tudo no plural. Jogos treinos que o Cruzeiro Não, treinos não vai. Jogos treino. Jogos Nossa, eu tiraria 0 na prova se você valesse. Sem plural no acertamos no ponto. Jogos, treino que o Cruzeiro teve. Mas uma coisa que preocupava muito o Leonardo Jardim quando ele chegou, e ele falou em entrevista, era procurar a mecânica do ataque. O ataque funcionar, fazer o ataque funcionar. E nos jogos, treino, o ataque funcionou. Agora, a outra preocupação dele é com o sistema defensivo. Pegou 2 times, né, a equipe sub-20 do Cruzeiro não foi o suficiente para exigir do sistema defensivo do Cruzeiro. O Boston City, muito menos. O Cruzeiro fez 12-0, o ataque funcionando. Agora, o sistema defensivo é uma outra preocupação que o Leonardo Jardim tem. E ele está fazendo as alternâncias. A gente já viu nesse final de semana o Vidalba ocupando a função de lateral esquerdo.
Ah, o É a Galo. segunda vez, quando o Boston City É, não contra jogou o Boston, assim. o Boston também. Não sei se ele foi contra o jogou. Boston City ou no Sub-20, mas ele jogou em mais. É a segunda vez que eu lembro dele Em jogando duas assim. oportunidades. Então a gente vê que é ele tentando buscar alternativas para esse sistema defensivo do Cruzeiro funcionar. Independente qual jogador que ele vai utilizar, o sistema defensivo tem que incorporar a mecânica que ele quer. E por que funciona o jogo, esse tipo de jogo-treino? Ele funciona justamente para mecânica, para movimentação de jogadores lá na frente. E com esses jogos que o Cruzeiro teve até aqui, ela vem funcionando muito bem. Eu não satisfeito com a resposta do Thiago, procurei aqui. Jogos treinos pode ter duas formas de plural, dependendo da função de treino na unidade lexical. Jogos treino, quando treino especifica jogo, definido um tipo de jogo. Jogos treinos, quando os dois constituintes estão coordenados, referindo uma atividade que é simultaneamente um jogo e um treino. Então pode usar as duas. Então pode usar as duas. Da Folha. Pode usar as duas. Jogos treino. Não pode usar as duas, não tem problema. A Folha quer saber mais do que o Aurélio. Não foi no Aurélio que você pesquisou. Foi mesmo, não. Foi Eu sei que não, foi no Google. Confia em mim, jogos treino. Tá bom. Vai sem medo. Mas os dois estão certos. O GE usa a mesma coisa, jogos treino. Sem plural. Mas o André que me manda. E o André falou tá que é viajando. jogos treinos. Tá. Peraí, dá uma seguradinha, irmão. Só fazer um mexãozinho aqui. Fica Se à você não vontade. quiser. Não, fala. até porque é de uma coisa que me interessa. Tô precisando de voltar a dormir bem. Porque eu tô olhando para um elenco como o do Cruzeiro, para um trabalho de 30 e poucos dias do Léo Jardim, mesmo que tenha sido do zero, tem ganhado do Mirassol, sim. Até porque a sequência vai ser cascuda, né, senhores? É ou não é, Valuzeiro? É, porque se não ganhar o trabalho já está sendo feito ruim, né? Então o Brasil é dessa forma. Não, você que está dizendo isso. Não olha o que distorce ele as tá coisas que eu fazendo falo, com não. você, Não HG. distorce as coisas que eu falo, não. Eu não falei isso. Você que está distorcendo. Mas aqui, eu acho que não vai ser fácil assim também não, viu? Não, ninguém está dizendo que vai ser fácil. O Mirassol tá vindo do Campeonato Paulista, onde ele foi ali segundo grupo do Corinthians, teve... Mas você até fala bons isso jogos. mais pelo Mirassol ou pelo que você está vendo do Cruzeiro? Pelas duas situações, porque primeiro eu acho que o Mirassol teve mais testes do que o Cruzeiro. Ele teve mais jogos complicados do que o Cruzeiro. Mais intensidade, mais provas. O Léo Jardim tá chegando aqui, tá começando do zero, cara. Ele tá montando, você vê quando ele fala ali, ó, Mas tá o período de negligenciando a qualidade adaptação, dele. os jogadores têm que ter um entendimento do que eu quero, e aí não tem a paciência, né? Então eu acho que é um jogo que também pode ser uma armadilha. Ah, não, beleza, é o Mirassol, vamos chegar lá e vamos ganhar de 3-0. Não é também... Mas você tá ignorando a qualidade do elenco, né? Não, cara. Você ignora. Quando você não fala, é isso. É porque eu acho que a capacidade do elenco não basta só pra você ganhar um jogo. Você tem que ter uma liga. Nós estamos falando que o trabalho é para isso. Eu O sei, trabalho mas do eu acho que Jardim pra é ele, justamente cara, aqui ó, só pra poder te dar uma em cima de novo pro Campeonato Mineiro, eu acho que o Léo Jardim, numa hora dessa, tá pensando assim, pô, cara, se eu tivesse chegado com 5 rodadas antes do Campeonato Mineiro, pra mim poder colocar esse tipo pra jogar no Campeonato Mineiro, porque jogo treino também não é a mesma coisa. Mas aí o Mineiro serviria, né, Thiago? Agora, Mas ele serve pra Jogos isso, treinos que ele está Mineiro é fazendo, jogo jogos treino. treinos que ele está fazendo, Ah, cara, você vai continuar. me agrada, por exemplo, ele jogar contra o Red Bull Bragantino, contra o Botafogo. E só? Não, que eu tô dizendo que... Porque contra o Pouso Alegre, Não, lógico Mas que Pouso não. Alegre Pra ele é Mineiro. importante. Não, Breno. não, mas pro Léo agora pra Jardim, ele é. Quando eu até falo o assim, a intensidade é sub-20, diferente do jogo. até o Pouso Alegre vai sub-20, jogar o jogo nível treino com Campeonato intensidade. Mineiro, até o sub-20, o Boston e também o Pouso Alegre, pra ele é importante. Pra ele é sim, E é. esses jogadores, Pra ele. eles não têm o direito de não encararem esses jogos com toda seriedade. Porque vai ser uma seriedade que eles não encararam nem o Campeonato Você tá Mineiro. mandando letra pra alguém que não tá encarando? Não, eu tô falando pra todo o Geral. elenco do Cruzeiro, Ah, tá, Thiago. achei Fernandes. que tinha alguém. Todo o elenco do Cruzeiro. Não, Deixa não eu falar mando da letra Uesco pra ninguém. aqui. Ô, gente, para. É nação cruzeirense, a mídia de todo o Brasil, né? A mídia mineira discutindo aí a expectativa do torcedor cruzeirense e do time do Cruzeiro, né? Para a estreia do Campeonato Brasileiro, né? Pessoal, uma coisa é campeonato mineiro, outra coisa é uma competição nacional. O nível totalmente diferente, né? O nível sobe, né? Mas qual é a expectativa do torcedor mineiro, torcedor cruzeirense? Pessoal, é uma expectativa muito boa, né? Claro, a gente não vai se espelhar, porque o Cruzeiro fez uma péssima campanha. Para mim é péssima campanha, né? É um campeonato estadual onde só tem 2 clubes, você tem por mais de obrigação chegar na final, ponto. Mas também você não pode olhar para o Campeonato Mineiro, Cruzeiro não jogou bem, não foi à final e dizer que tá tudo errado. Quer dizer que a contratação do Gabigol estava errada? A do Dudu, a de Cássio, a de Fabrício Bruno, a de Wanderson. Então a gente não pode chegar aqui e dizer que tá tudo errado. Claro,
naquele momento, com os jogadores que tinha e o treinador que não conseguia colocar esses caras para jogar, tinha alguma coisa de errado, né? A gente acha, entende que era o treinador, né? Inclusive, Lourenço também acha a mesma coisa, né? Mudou o treinador, chegou Leonardo Jardim. A expectativa é uma das melhores possível. Fazia tempo que o Cruzeiro não montava uma equipe qualificada, um elenco qualificado, para chegar e a mídia colocar o Cruzeiro como favorito. Fazia tempo, né? Era sempre zona de rebaixamento, era lutar por rebaixamento. Agora não. Agora Pedro Lourenço montou um time para ser campeão. Vai ser campeão? Não sei. Isso aí depende agora do desenvolvimento da equipe com Leonardo Jardim. Ele vai conseguir colocar esses caras para jogar? Vai conseguir montar uma equipe qualificada? No jogo treino a gente já jogou contra sub-20, contra times aí que não era conhecido no cenário do futebol, né? A mídia começou a fazer as críticas. O Cruzeiro foi lá e fez um amistoso, né? Um jogo treino contra o Botafogo, que é um dos favoritos a ganhar tudo também, né? 3-3, um jogo bastante disputado. O Cruzeiro poderia ter ganhado o jogo, mas é apenas o início, pessoal. Acho que o torcedor cruzeirense tem que ter um pouco de paciência, sim. O time está sendo montado. Leonardo Jardim está fazendo alguns testes, né? Porque ele não teve como fazer teste, né? Geralmente os testes eram no Campeonato Mineiro, mas ele chegou já com o bonde andando, né? Não teve como fazer teste. Está fazendo agora. E a gente espera que quando chegar a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o time já esteja mais ajustado. Claro, pessoal, não vai estar 100% como ele quer, né? Até porque o período foi curto, né, de trabalho, né? Mas foi importante, né? Por uma parte foi até bom cair fora do Campeonato Mineiro, porque teve esse período aí para trabalhar a equipe. Teve esse período aí para ele conhecer os jogadores, né? E a gente espera que quando chegar a estreia do Campeonato Mineiro, o time já esteja pouco próximo daquilo que ele quer, né? Não vai ser aquele time avassalador no início, mas com o andar da carruagem eu acho que tem tudo para ele montar um time aí capaz de ganhar todas as competições que vai disputar, né? Sei que tem muito torcedor aí que fica com o pé atrás, sem sombra de dúvida, né? A gente até entende, porque o torcedor cruzeirense está sofrido, né? Faz tempo que não vê um elenco dessa qualidade no Cruzeiro. Mas vamos aguardar que tudo vai dar certo. E você, nação cruzeirense, o que é que acha? Deixa aqui a sua opinião, se inscreva no canal Raposa News e até a próxima, pessoal.